Olá pessoal, nessa aula de biologia a gente vai abordar um assunto muito importante em todos os vestibulares, que são as filogenias, as árvores filogenéticas. Elas são representações das relações evolutivas que existem entre os seres vivos. Elas podem descrever as relações entre diferentes espécies, gêneros ou mesmo reinos. Qualquer nível taxonômico pode ser descrito por elas. E o importante é você saber fazer a leitura de uma árvore filogenética. Então a gente vai ver aqui uma variedade delas que eu tirei da internet e a gente pode analisar o que elas têm de informação. Essa daqui tem uma configuração muito mais artística, né? Mas ela nos dá ainda algumas informações. Uma origem comum de todos os seres vivos, que acabam por se diversificar, formando ramos distintos de formas de vida. Tá? Alguns desses ramos se comunicam, mas eu não tenho muita ideia de tempo passado, de duração, de quem são eles. Só essas identificações mais simples com alguns representantes desses seres. É principalmente uma representação artística. A gente vê, essa daqui já tem uma outra intenção, uma outra finalidade. A extensão de cada linha representa uma duração no tempo. Tá? Isso daí mostra, por exemplo, para nós animais, a nossa existência aqui no planeta Terra é muito curtinha. Para fungos, para plantas, que são a maioria dos seres vivos que a gente conhece. Tá? Quem existe há muito tempo são os organismos semelhantes a esses em azul e vermelho, que são as atuais bactérias. Os primeiros seres vivos seriam muito semelhantes a eles. E a gente vê essa organização em três grandes grupos, tá? Que são chamados aí de domínios: bactéria, árquea e eucária. Vamos passar para outra aqui. Essa daqui, essa árvore filogenética já introduz algumas características presentes que servem para fazer essa distinção entre os grupos, entre os diferentes tipos de seres vivos. A gente vê aqui desde bactérias também, existem vários aqui no meio que talvez você reconheça como protozoários, aqui como sarcodina, que são as amebas, fungi, metazoa, que são os animais, plantas, muitas algas, clorofícias, todos aparentemente misturados. Mas esses caracteres, por exemplo, aqui o número 4, que é mitocôndria, significa o quê? Que desse ponto, que está marcado com o 4, em diante, todos aqui, ó, desde esse tal diplonema até metazoa, apresentam essa característica. Tá ok? Vamos dar uma passada adiante. Essa árvore já nos indica, além dessas relações de origem, de quem originou quem, indica também a abundância de cada grupo, de cada tipo de ser vivo nas épocas passadas. A gente vê, por exemplo, esse ramo aqui, que começa estreitinho e vai se tornando mais largo, quer dizer, representa um grupo de seres vivos que nesse período geológico se diversificou muito, mas pouco a pouco foi sofrendo uma diminuição, foi sofrendo um processo de extinção e hoje em dia existe muito pouco. Ao contrário, a gente vê aqui, por exemplo, um grupo que é bastante antigo, mas vem se mantendo com pouca diversidade de espécies, até que em algum momento dessa época aqui do Cretácico sofre uma diversificação muito grande. Então a largura dessas linhas indica a abundância relativa desses indivíduos, dessas espécies ou desses grupos. Tá bom? E por último, a gente vê essa árvore aqui, que procura mostrar as relações filogenéticas das plantas, aqui briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, com as algas verdes, que são o grupo atual que tem mais afinidade com as atuais plantas. Tá? Cada ponto desses marcado pelo surgimento de algum tipo de característica bastante importante. Tá? Então é muito importante você ficar ligado na leitura, em como você faz uma leitura dessas árvores. Você pode ser apresentado numa prova para questões, para árvores que você nunca tenha visto na vida, mas você tem que saber interpretar esses diagramas. Tá ok? A gente se vê em outra ocasião. Fica para a próxima. Até logo.